Oi, o meu nome é Maísa e hoje é dia de aumentar a lista de desejados. Bora de lançamentos? Antes de mais nada, gosta de livros, de leituras coletivas, de saber em primeira mão quais lançamentos estão vindo por aí? Te faço um convite para se inscrever nesse canal, te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para se inscrever nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter, no TikTok e bora falar de livros. Bom, fiz uma lista aqui dos principais lançamentos, claro que aqueles que têm a ver com o nicho aqui do canal, acima de tudo fantasia, ficção científica, mas sempre tem um romance de época, um romance contemporâneo, algumas coisas interessantes que eu busquei aí pelas redes sociais. Alguns desses lançamentos já estão disponíveis para compra, então eu vou contar para vocês aqui em ordem de lançamento. No dia 5, nós tivemos o lançamento de Cleópatra e Frankenstein, pela Astral Cultural. É um romance contemporâneo, um drama, e que fez muito sucesso lá fora, veio com uma capa muito bonita, e ele vai tratar de um casamento. Então nós temos Cleo, uma pintora inglesa de 24 anos, tá tentando encontrar o seu lugar em Nova York, e ela vai encontrar Frank, que é 20 anos mais velho. Eles vão se casar, mas esse casamento por impulso vai mudar a vida deles de forma irreversível, assim como aqueles que estão próximos a eles. Cleópatra e Frankenstein é um romance de estreia surpreendente e dolorosamente factível sobre as decisões espontâneas que moldam toda a nossa vida e aqueles relacionamentos imperfeitos nascidos em noites tão perfeitas quanto inesperadas. Também já foi lançado Tentação, o livro 5 da série Crave, da Tracy Wolff, da Astral Cultural. E claro que eu não vou contar para vocês a sinopse, eu ainda não li o primeiro livro, tenho uma amiga querida que já falou, que já me indicou demais essa série, duas amigas na verdade, e eu já tenho o primeiro livro, foi um presente que eu recebi, e eu preciso começar a fazer a leitura dessa série, porque nós já estamos no 5º livro, e parece que a gente tem uma série, uma fantasia jovem, com uma série de personagens, assim, bem diferentes. Estou bastante curiosa, as capas são todas coloridas, cada livro com uma cor, vou deixar todas essas capas aqui para vocês verem, mas estou curiosa, ainda não comecei. No dia 7, nós tivemos um lançamento pela Dark Side Books, que é Salem, do Thomas Gilbert. Tudo o que você sempre quis saber sobre as bruxas de Salem em um quadrinho que revela como a ignorância e o preconceito se transformam em violência. Achei a premissa interessantíssima, um quadrinho sobre Salem, e tá aí o lançamento da Dark Side Books. No dia 8, nós tivemos o lançamento de 4 Titias e um Casamento, de Jace Sutanto. É a continuação do hilário Disquetê para Titias, que traz de volta as tias mais intrometidas da literatura para encarar uma família de mafiosos. Eu ainda não li Disquetê para Titias, ele tá aqui na minha pilha, ele é uma meta para 2023, e eu nem sabia que ele tinha continuação, então nós já temos essa continuação disponível. No dia 12, nós tivemos o lançamento pela Galera Record de O Desafio dos Semideuses, de Aidan Thomas. Eu li Os Garotos do Cemitério, gostei muito desse livro e estava curiosa para ver um pouco mais da escrita. Eu gostei muito porque, apesar de ser um livro, é uma fantasia jovem, mas apesar de ser um livro em que a gente conseguia pegar para onde ela estava caminhando, eu aprendi muito sobre transexualidade. Então fiquei curiosa para ver como é que ele vai avançar aí na questão da fantasia. Então nós temos o Reino do Sol, que vive em paz, desde que Elo deu sua vida para confinar os terríveis deuses obsidianos em prisões celestiais. Mas o sacrifício não foi suficiente, e então a cada década um novo sacrifício deve ser feito. O Desafio dos Semideuses reúne os 10 melhores semideuses para uma competição brutal, na qual o vencedor leva luz e vida aos templos de todo o reino. Mas é o perdedor que recebe a maior de todas as honras, ser sacrificado em nome do sol. Bom, filho trans da deusa dos pássaros, Tel tem 17 anos e não está preocupado com o desafio, a não ser por sua melhor amiga, Nia, semideusa ouro, que como todos eles tem grandes chances de ser escolhida por ser mais habilidosa e bem treinada. Mas dessa vez Sol surpreende ao selecionar 2 Jades.
e Theo é um deles. Como um Jade, Theo não tem as habilidades nem o treinamento dos ouros, então precisará descobrir como sobreviver às provações mortais do desafio. Eu tô curiosa, como eu disse, gosto muito da escrita do autor e é um livro que já está disponível, ele veio com um brinde de pré-venda, uma série de cartas, eu achei bem bonito, então fica aí a dica de uma fantasia jovem. Também já foi lançado Um Veneno Doce e Sombrio, que é o volume 2 da duologia Os Livros do Chá, pela Galera Record. Também não vou entrar muito aqui na sinopse, porque para não dar spoiler do primeiro livro, é uma leitura que a gente pretende fazer lá pelo Fantasticai, o clube de leituras do gênero de fantasia, um grupo aberto. Se você tiver curiosidade, pode dar um pulinho, as informações aqui na caixa de descrição. A gente vai fazer a leitura do primeiro livro e já tem o segundo. É bom que a gente já mata uma duologia num ano só. Então a jornada de Ning na capital ainda não acabou. Agora a jovem precisará lutar para salvar todo o reino de Daxi. Um Veneno Doce e Sombrio conclui brilhantemente a duologia iniciada com uma magia destilada em veneno, best-seller do New York Times. Esse também já está disponível. Outro que já está disponível é Um Dia de Céu Noturno, da Samantha Shannon, publicado pela plataforma 21. Da mesma forma que ela fez com o Priorado da Laranjeira, ela resolveu dividir um livro em 2 volumes. Então, nós já tínhamos o primeiro volume disponível e agora nós temos o segundo volume dessa, que aqui no Brasil é uma duologia. Também não vou trazer muito da sinopse, mas em um mundo marcado por lendas, segredos, medo do desconhecido e forças que parecem se opor e se complementar, a vida dos personagens criados por Samantha Shannon se entrelaça de modo surpreendente neste segundo volume, apresentando o desfecho magnífico e emocionante de Um Dia de Céu Noturno. Esse aqui é um prequel, então, de O Priorado da Laranjeira. Nós fizemos a leitura dos 2 primeiros livros agora em janeiro e fevereiro. Um mundo realmente fantástico, com dragões, dragões de fogo, dragões lacustres, muitos reinos, muitas culturas, muita política, um sistema de magia interessante, que ficou um pouco a se revelar, eu acho. A gente poderia ter muito mais desse sistema de magia. Pode ser que a gente tenha algumas respostas nesse prequel, porque ele se passa, se não me engano, 500 anos antes de O Priorado da Laranjeira. No dia 13, conhecido como ontem, foi lançado A Vila dos Tecidos, da Anne Jacobs, publicado pela Arqueiro. Dizem que essa é uma recomendação para quem gosta da série As Sete Irmãs, da Lucinda Riley, que infelizmente nos deixou recentemente. Ainda não fiz a leitura dessa série dela, tenho muita curiosidade, porque ela tem aí uma inspiração na mitologia. Eu fiquei curiosa, mas ainda não tive oportunidade. Mas eu tô achando que eu vou começar pela Vila dos Tecidos. Ele vai se passar na Alemanha, em 1913. Nós temos uma protagonista que cresceu no orfanato e ela vai trabalhar nessa Vila dos Tecidos, que é um conglomerado têxtil. E lá ela vai conhecer um dos herdeiros da família Melzer. É o primeiro livro, parece que é uma série longa também, mas eu fiquei bastante curiosa. Hoje nós temos o lançamento também lá da Dark Side Books de Rebecca, da Daphne du Maurier. Publicado originalmente em 1988, Rebecca é um livro atemporal. Nas palavras da própria autora, trata-se de um suspense psicológico macabro sobre uma casa, 2 mulheres e um homem, e um abismo de segredos, ciúmes e intrigas. Fiquei curiosa por conta da premissa e tá saindo então aí pela Dark Side Books. No dia 15, nós temos o lançamento de Duque da Meia-Noite, da Tessa Dare, publicado pela Gutenberg. Então, ele tem aqui, a gente tem um romance de época com uma capa bem bonita. Quando os ponteiros se aproximam da meia-noite, os salões de baile entram em frenesi. Para além das especulações e das fofocas, há damas saltitantes ansiosas pela chegada do misterioso duque Spence de Morland. Muitos apostam para saber qual será a próxima mocinha escolhida para valsar com o solteirão mais cobiçado de Londres. A única que parece imune é Lady Amélia D'Orsay, dedicada à família. Ela sabe que não se encaixa nos padrões de beleza, mas ela não está preocupada com isso. Além do mais, a moça prefere fazer deboche diante de todas as histórias em torno do famigerado Duque da Meia-Noite. A gente já sabe onde isso vai dar, né? Adoro, então fica aí a dica de um romance de época se você gosta do gênero.
E saindo de um romance de época, a gente entra num suspense mistério com uma capa amedrontadora. Então, no dia 19, vai ser lançado pela editora Planeta, O Carniceiro, maior pré-venda da história, livro fenômeno nos Estados Unidos, best-seller instantâneo do New York Times, um thriller emocionante, escrito pela co-apresentadora do podcast de True Crime de maior sucesso no mundo, contado a partir dos pontos de vista de um notório assassino em série e da médica legista que segue as pistas de suas vítimas. Eu coloquei na minha lista de desejados porque fiquei curiosíssima, principalmente quando vem com essas letras garrafais, né? Maior pré-venda da história. Vamos ver se vai funcionar pra gente. Bom, e também nós temos o lançamento no dia 19 de Jogo Fatal, o novo livro da série Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, publicado pela Intrínseca, que eu ainda não li, mas tenho muita vontade, porque eu vejo muita gente elogiando o que era uma trilogia. Então, nós temos agora um novo livro no prelúdio da série Manual de Assassinato para Boas Garotas. Antes da investigação que abalou Little Kilton, Pip teve que solucionar seu primeiro caso. Estou muito curiosa. É um suspense mistério jovem, mas dizem que ele é muito bom, mas eu ainda não tive chances de fazer essa leitura. Agora, algumas fantasias. No dia 20, a gente tem o lançamento de Para o Trono, da Hannah Whiting, publicado pela editora Suma. Para o Trono é o segundo livro da duologia que começou com Para o Lobo, que eu li no ano passado, gostei bastante. Um reconto ali meio sombrio, tá? Chapeuzinho Vermelho. Mas que, na verdade, tem outras subtramas ali muito interessantes. Na aguardada sequência de Para o Lobo, Hannah Whiting conclui sua duologia com uma história sombria e brilhante sobre amor, mágica e os segredos escritos nas estrelas. Eu não vou contar para vocês qual que é a sinopse, porque ela vai entregar um pouco da história do primeiro livro. Mas eu realmente gostei muito do primeiro livro, estou bastante curiosa, quero ver como que ela vai desenrolar essa trama, porque a protagonista desse segundo livro me irritou tremendamente no primeiro. E eu espero que ela consiga resolver esse desconforto. Então, dia 20, Para o Trono. Também no dia 20, nós temos mais uma duologia sendo concluída. Reino de Traições, da Tahereh Mafi, publicado pelo Universo dos Livros. Conheça o encantador segundo volume da nova série de fantasia inspirada na mitologia persa. Eu achei que fosse uma duologia, pelo visto não. Também não vou contar pra vocês qual que é a sinopse. Eu ainda não li o primeiro, ele tá aqui. Adoro as histórias da autora. É a autora de Estilhaça-me, que é o meu guilty pleasure. Então é aquele livro que eu sei que pode não ser considerado muito bom por algumas pessoas, mas que eu adoro. E que inclusive eu preciso finalizar. E por conta disso, já comprei o primeiro livro dessa nova série dela. O primeiro livro é Reino de Intrigas, com essas capas coloridas, bem diferentes. Acima de tudo, é pra gente sair, assim, conhecer outras mitologias, nesse caso, um pouco da mitologia persa. Então, tô bastante curiosa e não sei se eu vou conseguir fazer a leitura do primeiro esse ano, porque eu ainda tenho que finalizar Estilhaça-me. Mas ele tá aí no meu radar, principalmente porque o primeiro livro já está na estante. No dia 26, nós temos um outro reconto de Chapeuzinho Vermelho, que é Pra Te Ver Melhor, da Gina Blaxfield, publicado pela Planeta Minotauro, um clássico enigma em forma de contos de fadas com uma reviravolta absolutamente inesperada. E se o capuz fosse apenas um disfarce? Na antiga floresta de Aramor, uma história assombra na calada da noite. A lenda de um lobo que encurrala viajantes sob a lua cheia e ataca humanos em suas casas. Red mora nos arredores da floresta e conhece bem as artimanhas do lobo. Ela sempre anda pela floresta ao anoitecer, mesmo em noite de lua cheia, e nunca segue o mesmo caminho como os outros colegas da vila. Afinal, Red sempre foi diferente. Mas o perigo nunca tinha chegado tão perto de seu lar. Durante o inverno rigoroso, os rumores sobre o retorno do lobo ficam mais frequentes, e os moradores da vila percebem que não estão lidando com um lobo qualquer. Subitamente, todos começam a suspeitar uns dos outros. Mas quando você não sabe quem temer, como poderá se proteger? Estou ansiosíssima por essa leitura e já está na minha lista de desejados.
Só falta o dinheiro pra gente comprar todos esses livros, não é? Alguns desses livros eu já tinha colocado num vídeo de lançamentos que eu fiz lá no início do ano, vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada. Então, eu já tinha colocado alguns desses livros, faz tempo que eu estava de olho neles. Então, a Planeta Minotauro também vai trazer A Filha do Rei Pirata, da Tricia Levenseller, que é a mesma autora de Coroa de Sombras, que é uma leitura coletiva do Fantasticai que a gente vai fazer agora no mês de julho. Muita gente elogiou muito Coroa de Sombras, e agora a gente tem uma aventura com piratas. A Filha do Rei Pirata mistura ação, aventura, romance e um pouco de magia num excitante conto sobre piratas. A jovem capitã Alossa foi enviada numa missão para recuperar um mapa perdido há muito tempo. Ousada e destemida, ela se deixa ser capturada pela tripulação inimiga para investigar a embarcação deles e encontrar o mapa, a chave para encontrar o tesouro mais procurado dos mares. Mesmo estando ao seu alcance, ela não contava com o imprevisto. Raiden, um pirata charmoso e mordaz, que parece ser a única coisa entre a Alossa e seu objetivo. Mas ela não é uma pessoa qualquer, ela é a filha do rei pirata, e ninguém é páreo para ela. Adorei a premissa. É uma fantasia jovem. Apesar de ainda não conhecer a escrita da autora, porque ainda vamos fazer a leitura de Coroa de Sombras, eu já coloquei na lista de desejados e acho que você vai colocar também. E agora é para quem gostou de A Corrente, que foi um suspense mistério que mexeu aí muito com as opiniões. Teve gente que gostou muito, teve gente que não curtiu. Eu gostei. Eu sei que em alguns momentos algumas coisas não fizeram muito sentido, mas eu gostei muito da ideia da história. E então o Adrian McKinty vai sair pela editora Record, A Ilha. Então, autor do best-seller do New York Times, A Corrente, A Ilha é um thriller de tirar o fôlego sobre uma família obrigada a encarar seus maiores medos e seus mais profundos segredos para sobreviver a uma perseguição implacável. Eu gostei de A Corrente, gostei de fato. E eu acho que é isso. O autor ele vai aprimorando, ele vai pegando as pontas soltas que ele deixou nos seus livros anteriores. Eu acho que dá sim para dar uma chance. E ele já é um best-seller do New York Times. E no dia 30 nós temos 2 grandes lançamentos. O primeiro deles é Maldição, que é a continuação de Áureo, da Marissa Meyer, publicado pela Rocco. A autora retorna ao mundo de contos de fadas com esta releitura arrepiante de Rumpelstiltskin, que chegou ao topo das listas de mais vendidos. Uma narrativa cheia de romance e aventura, Maldição conclui de forma impressionante a história de Áureo, com uma atmosfera perturbadora ao estilo dos irmãos Grimm e elementos assustadores do folclore alemão. Li Áureo, a resenha tá lá no blog Coisas de Mineira, vou deixar o endereço aqui embaixo. Eu adorei Áureo, tô curiosíssima, porque é bem sombrio mesmo. Gostei muito de Áureo. E também teremos Entre Paredes Amaldiçoadas, da Lauren Blackwood, publicado pela Alta Novel, uma reescrita fantasiosa de Jane Eyre inspirada na Etiópia. Achei interessante. Andrômeda é uma debitera, uma exorcista contratada para purificar lares e livrá-los das manifestações do mal-olhado. Ela seria contratada se o seu mentor não a tivesse expulsado antes que conseguisse tirar a licença. Agora, sua única esperança de emprego estável é encontrar um patrono, um indivíduo rico e bem relacionado para testar as suas habilidades. Magnus, um jovem e belo herdeiro, entra em contato para contratá-la e ela aceita o emprego sem pensar 2 vezes. Não importa que ele seja rude, exigente, excêntrico, que o contrato tenha várias regras bizarras e que quase uma dúzia de debiteras tenham pedido demissão antes dela. Se Andrômeda quiser se sustentar, ela não tem escolha. Mas ela percebe logo de cara que esse trabalho é único, com manifestações horripilantes em todo canto. E que o que Magnus está escondendo é muito maior do que tudo que ela aprendeu no treinamento. A morte é o resultado mais provável se ela ficar, motivo pelo qual os outros debiteras foram embora. Mas deixar Magnus sozinho com a sua maldição não é uma opção, porque ela se apaixonou por ele. Achei uma capa bem diferente, então a gente tem aí, imagina, uma fantasiosa reescrita de Jane Eyre inspirada na Etiópia. Claro que eu quero, claro que ele já está na minha lista de desejados. Bom,
Esse foi o principal apanhado, então vocês viram aí, tem muita fantasia, mas a gente tem suspense, tem romance contemporâneo, tem romance de época, tem romance histórico, tem opção para todo mundo, não vai faltar formas de gastar o seu dinheiro com esses lançamentos. Espero que vocês tenham gostado e bora conversar um pouco. Qual desses lançamentos você está com mais vontade de ler? Qual lançamento eu deveria ter contado aqui? Qual lançamento eu deixei passar? Bora conversar um pouquinho, ver o que a gente pode trocar de figurinha e assim a gente vai aumentando a lista de desejados um do outro. Vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizar o meu link, você vai me ajudar muito, porque eu recebo uma comissão e isso não tem interferência nenhuma no preço que você vai pagar. Te agradeço se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!